Bom, pessoal, mais uma aula com o professor Noel e hoje nós vamos trabalhar as funções seno, cosseno e tangente. Eu quero mostrar para vocês de uma forma bem fácil e prática que dá para você trabalhar com essas funções trigonométricas apenas com os valores notáveis dos ângulos de 30, 45 e 60. E aí eu vou ensinar uma fórmula bem tranquila que vocês vão fazer todos os valores somente com esses ângulos, tá? E aí a gente consegue entender o assunto de boa lá no ciclo trigonométrico, tudo bem? Eu vou mostrar isso para vocês e vou teorizar agora o assunto. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá. Estudo do seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico que eu preparei aqui para vocês, tá? A primeira coisa é vocês lembrarem a tabelinha dos ângulos notáveis, né? O seno, cosseno e o tangente de 30, 45 e 60. Lembra que eu ensinei para vocês aquela musiquinha, bem assim, ó. Vamos relembrar aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos e raiz onde não tem 1. Então, bem tranquilo, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. Aí você consegue montar o seno e o cosseno. E o que é mesmo tangente? Tangente é quando você divide seno por cosseno. Então, seno dividido por cosseno é tangente, tá? Então, vou até anotar isso, né, para ninguém ter dúvida. Então, aqui, ó. Tangente é o seno dividido por cosseno. Já deixei anotado aqui. Aí está o tangente, beleza, gente? Mas com essa tabelinha aqui, vocês conseguem fazer isso daqui tudo. Vocês vão conseguir de boa todos esses valores, tá? Que quando a gente olha para aqui, a gente fica, né, com isso, meio preocupado com isso, porque a circunferência aqui, ela tem 360 graus com muitos valores notáveis aqui na circunferência. Então eu quero ensinar para vocês só com esses valores aqui você consegue fazer tudo isso. Mas vamos ver aqui, ó. O importante que vocês lembrem é o seguinte: o seno ele está no eixo Y. Então, quando a gente fala de seno, a gente está trabalhando o eixo Y, a vertical, tá? O cosseno é o eixo X, o eixo X, o eixo horizontal. E o tangente é essa reta aqui, ó, a reta tangente, que pega em cima dessa linha divisória aqui, ó, da circunferência, tá? Essa é a reta tangente. Então, todos os valores no eixo horizontal, a gente fala que é cosseno. No vertical, a gente fala que é seno, mas todos eles estão internos aqui na circunferência ou pegando a linha divisória aqui, tá? E o tangente não pega dentro da circunferência, essa linha aqui, ó, que é o tangente. Então, por exemplo, ó, seno de 30 graus. Quanto vale o seno de 30 graus? Claro que na tabelinha lá você sabe que é 1/2. Mas se falasse assim, ó, seno de 150 graus. O que é que eu vou fazer para calcular o seno de 150 graus se não tem nessa tabelinha, gente? Aí o que eu quero que vocês lembrem é o seguinte: vocês vão basear exatamente em dois valores, tá? Em dois valores. Quais são esses dois valores, professor? Vocês vão basear aqui, ó, em 180 graus e 360 graus, tá? Só esses dois valores, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Só esses dois valores, tá? 180 e 360. Tá. Quando é que você vai usar os 180 graus? 180 graus, se for qualquer valor que não tiver na casa de 300. Por exemplo, eu falei aqui, esse 150 graus, o seno de 150 graus, ele não está na casa de 300. Então, você diminui de 180, tá? Se não for na casa de 300, você diminui de 180. Tudo bem, gente? Bem tranquilo para a gente fazer isso. Pensa comigo.
Então, o seno de 150 graus, você diminui de 180. Então, 180 menos 150 dá 30. E o valor do seno de 30 graus, quanto vale? 1/2. Alguém poderia perguntar, professor, mas tem uns valores que são negativos, né? Tem uns valores que são negativos, verdade. Aí você precisa lembrar o seguinte, da função, ó. Lembra que o eixo Y, a parte de cima é positiva e a parte de baixo é negativa. Então aqui, ó, primeiro quadrante e o segundo quadrante são positivos. Então, de 0 grau aqui, rodando até chegar lá no 180, é a parte positiva para o seno. E a parte negativa é de 180, rodando aqui até o 360, tá? Essa parte de baixo aqui, tudo bem? Então, lembra, a parte de cima positiva, a parte de baixo negativa. Então, vou perguntar outro valor para vocês. Perguntasse assim, quanto vale o tangente de 300 graus? Aí você fala, ó, tá na casa de 300. Então, diminui de 360. 360 menos 300 dá 60 graus. E 60 graus, quanto vale aqui o seno? Raiz de 3/2. Então, já sabe que é raiz de 3/2. Como tá aqui na parte de baixo, ou seja, a linha que divide é essa linha aqui, ó, tá? A linha horizontal. Como está abaixo dessa linha horizontal aqui, ó, tá aqui na parte de baixo, então você já sabe o valor, que é negativo. Quando está na parte de cima, é positivo. Parte de baixo é negativo. Então, nós olhamos. Deu o quê? Raiz de 3/2. Coloco menos, então vai ser menos raiz de 3/2. O seno. E o cosseno, professor? Agora fala do cosseno pra gente. Então, vamos lá. Cosseno. O cosseno, o lado direito positivo. Então, esse é positivo. E o lado esquerdo negativo. O lado esquerdo aqui, esses dois aqui, ó. Os dois quadrantes. Esse e esse. Então, pensa comigo, ó. Todos os valores que estão à direita desse eixo, ó, para cá, à direita é positivo, lá do lado esquerdo é negativo. E aqui está o centro da circunferência, né, gente? Tá? Então, vamos pensar comigo aqui. Eu vou fazer um exemplo positivo e outro negativo, né? Tangente de, sei lá, 225 graus aqui. 225. A gente diminui de quanto? Vamos lá, diminui 225. Está na casa de 300? Não está. Diminui de 180. 225 menos 180 dá 45. Então, quanto vale o cosseno de 45? Raiz de 2/2. E professor, mas ele está lá do lado esquerdo, ó, do lado esquerdo. Já que aqui é o meio, né, da circunferência. O lado esquerdo é o lado de cá. Esse lado aqui é o lado esquerdo. Quando está do lado esquerdo é negativo. Então, menos raiz de 2/2. Vou fazer um exemplo positivo. Sei lá, 330 graus. 330. Vamos diminuir de que valor, professor? Está na casa de 300. Diminui de 360. 360 menos 330 dá 30 graus. E aí, quanto vale o cosseno de 30 graus? Vamos lá. 30 graus, cosseno raiz de 3/2. Tá? A resposta é raiz de 3/2. Se a raiz de 3/2 está do lado direito, então é raiz de 3/2 mesmo, positivo. Se tivesse aqui do lado esquerdo, seria negativo, tá? E professor, e o tangente? Como é que a gente faz o tangente? O tangente, como você já sabe, seno e cosseno, ou divide seno por cosseno, já terminou, né? Dá o tangente. Ou olha por essa retinha aqui, ó. Tudo que tá pegando essa parte de cima é positivo. Tudo que pega na parte de baixo, negativo. Então, o que é positivo aqui? É esse quadrante todo e esse quadrante todo. Esses dois, ó, primeiro e terceiro, positivo. E o que é negativo? É o segundo e o quarto. Esses dois, ó, segundo e quarto negativo. E a regrinha é a mesma, né? De 180 e 360 prossegue. Por exemplo, quanto vale o tangente de 135 graus? 135 graus, você diminui de 180. 180 menos 135 dá 45. Tangente 45 é 1. Ele está no segundo quadrante. Lembra que o segundo quadrante é negativo. No tangente é assim, ó. Positivo, negativo,
positivo, negativo. Primeiro positivo, segundo negativo, terceiro positivo e o quarto negativo. Então, o segundo aqui estava negativo, então seria menos 1. Tudo bem, gente? Mas só falando assim a gente não entende, tá? É importante que vocês tenham isso daqui, ó. Na verdade, eu vou até deixar isso aqui tem na internet, tá? É só você colocar ciclo trigonométrico lá no Google e você tem isso daqui prontinho. Mas eu vou deixar também o link aí, tá? Beleza, gente? Prontinho. Só uma partezinha final, acho que vou escrever aqui embaixo, que é essa parte do radiano, né? É só pra gente relembrar, porque eu já tinha falado isso em aulas anteriores aí. Mas relembrando aqui, ó. Um π radiano é o valor da metade da circunferência, é igual a 180 graus, tá? Então, um π rádio é igual a 180 graus, isso aqui é importante. Outra coisa bem importante, o maior valor que o seno pode assumir é o seno de 90 graus, que vale 1, tá aqui, ó. E o menor valor que ele pode assumir é menos 1, tá? Mais 1, menos 1. Agora o cosseno, também é a mesma coisa. O maior valor que ele pode assumir é mais 1 e o menor é menos 1. Tudo bem? Isso aqui é importante, porque se tiver alguma questão de falar valor máximo do seno é mais 1, valor mínimo é menos 1. E a mesma ideia serve para o cosseno. E lembrando que o tangente é seno dividido por cosseno. Quem sabe seno e cosseno, obviamente, sabe tangente. Ok? Agora nós vamos trabalhar com o banco de questões para tirar todas as dúvidas, tá? Agorinha, vamos lá. Essa primeira questão, gente, é uma questão da VUNESP, né, lá de São Paulo. Então nós vamos trabalhar agora com ela. Vamos lá. Uma máquina produz diariamente X dezenas de certo tipo de peças. Sabe-se que o custo de produção, CX, né, custo, e o valor da venda, que é VX, são dados aproximadamente em milhares de reais, respectivamente, pelas funções. Deu a função do custo e deu a função da venda, né? Você olha assim e fica um pouco com medo nessas funções, mas tranquilo, tá, gente? E o valor de X varia de 0 a 6, tá? O lucro em reais obtido na produção de 3 dezenas de peças, tá? Então vamos ver. Lucro. Tá, aqui tá uma questão, né, um pouco trabalhosa pra gente, tá? Que é o lucro de 3 dezenas. O que é lucro? Vamos pensar comigo o que é lucro? Lucro é o valor da venda menos o valor do custo. Venda menos custo, que é claro que dá lucro. Então vamos pensar isso aqui. Vamos lá. Vamos ver quanto que ele pagou, né? Quanto que custou para ele. Lembra que o valor de X é 3, tá? Então vamos ver. C, no lugar do X, vou colocar 3, ó. Que é igual a 2 menos cosseno de X, que é 3, π sobre 6, tá, gente? É claro que aqui já pode até simplificar logo tudo por 3, ó. 3 dividido por 3 vai dar 1 lá em cima, 6 dividido por 3 dá 2, né? Eu já pensei assim para andar rápido. O custo de 3 dezenas de peça, né? Porque ele disse que a pergunta que ele disse que tudo é dezenas mesmo. Fica 2 menos cosseno de... sobrou aqui, vamos ver, sobrou um π rádio. Eu falei que cada π rádio é 180 graus, vocês lembram, né? 1 vezes 180 dividido por 2. É claro que 180 dividido por 2 dá 90, né? Então, 2 menos cosseno, 180 dividido por 2 dá 90, cosseno de 90 graus. Tá.
Quanto vale o cosseno de 90 graus? O cosseno de 90 graus, se vocês olharem aqui, ó, o seno vale 1. Aonde o seno vale 1, o cosseno é 0, tá? Se o seno aqui em cima é 1, o cosseno aqui é 0. Ok, cosseno é 0. Então aqui, ó, vai ser 0. Então aqui vale 0, tá? Então o custo de 3 peças corresponde a 2, tá? Ele diz que é em milhares de reais. Então, se é 2 em milhares, é 2.000. Então, o custo corresponde a 2.000 reais. Lá está escrito que é em reais, tá? Só dar uma olhadinha aqui que vocês percebem que está em reais. Então, beleza. O custo eu achei. Agora vamos achar o valor da venda, né, gente? A venda tá aqui, ó. A venda no lugar do x é 3, que é igual a 3 raiz de 2, seno de x é 3, né, gente? 3π sobre 12. Tá. Simplifica isso aqui tudo por 3, ó. Simplificando tudo por 3, nós vamos ter que valor. 3 dividido por 3 vai dar 1. 12 dividido por 3 vai dar 4. Tá, então beleza. Então, venda de 3 dezenas é igual a 3 raiz de 2 vezes seno, aqui 1π. 1π é 180 graus, né? Então vai ficar 180 dividido por 4. Então a venda de 3 peças é igual a 3 raiz de 2. 180 dividido por 4 dá 45 graus. Quanto vale o seno de 45 graus? Na tabelinha lá diz que é raiz de 2 sobre 2. Tá, gente? Se você tiver dúvida, pega a tabelinha, coloca aqui do lado, ó. Dá uma olhadinha. 45 graus, o seno, raiz de 2 sobre 2. O cosseno também é, tá? Mas só se tiver dúvida, é bom memorizar isso daí. Então a venda de 3 dezenas vai ficar 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4. E qual a resposta da raiz quadrada de 4? É 2, né, gente? Claro, raiz quadrada de 4 é 2 sobre 2. Pode cortar 2 e 2. Então a resposta foi 3. Claro que é em milhares, é 3.000. 3.000 reais. Então, compramos o produto por 2.000, vendemos por 3.000. E a pergunta é, qual é o valor do lucro? O lucro, então, é claro que é R$1.000. É só diminuir 3 menos 2. 3.000 menos 2.000. A resposta é R$1.000. Pronto, foi uma questão que o pessoal estava reclamando, uma questão difícil aí. E claro que eu achei muito fácil, é uma questão que não dá muito quebra-cabeça não, né? Então lembra que lucro é o valor da venda menos o valor do custo. 3.000 menos 2.000, a letra C, certeza que acertamos, né? R$1.000. Vamos para a questão de número 2, tá? O valor do seno de 30, então vamos lá, seno de 30. Olhando na tabelinha, claro que eu já mostrei a tabelinha para vocês. O seno de 30 vale 1 sobre 2. Isso a gente sabe de cabeça, né? De 45 vale o quê? Raiz de 2 sobre 2. De 60 vale o quê? Raiz de 3 sobre 2. E o seno de 210? 210 você diminui. De quanto? De 180. 210 menos 180 dá 30. 30 graus. E o seno de 30 vale 1 sobre 2. Só que 210 está na parte de baixo, então é negativo. Então, ó, menos 1 sobre 2.
Então, o que é que eu fiz? 210 menos 180 deu 30. Olhando a tabelinha, 1/2. Como 210 está na parte de baixo, então menos. Seno de 225 diminui de 180. 225 menos 180 dá 45. Na tabelinha, 45 vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Só que está na parte de baixo, então negativo. Menos raiz de 2 sobre 2. 240 também é negativo, né, gente? Está na parte de baixo. Diminui de 180, dá 60, que vale menos raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 aqui. Então, esse positivo com esse negativo corta, zerou. Esse positivo com esse negativo corta, zerou. Esse positivo com esse negativo corta, zerou. A resposta é zero. E zero está na letra C. Certeza que acertamos essa questão. Muito fácil, né, gente? Essa daí foi bem tranquila. Vamos para a próxima questão, questão 3. Essa questão 3 aqui é uma questão tranquila, ó. Um dispositivo mecânico pode girar no sentido horário e anti-horário. E um contador registra o ângulo em graus, que mede o quanto o dispositivo girou em relação ao ponto de partida. Se o contador marcar um ângulo de 5.000 graus negativos, vixe, então vamos lá, menos 5.000 graus. Toda vez que você tem um valor maior que 360, o correto é você vir aqui e dividir por 360. Isso é o correto. Então vai dar quanto aqui? Vamos lá. 500 dividido por 360 vai dar 1. Aqui dá 360, que você diminui. 0, 10, dá 4. Tomou emprestado, fica 140. Baixa o 0. 1.400. 1.400, eu acho que vai dar 4. 4 acho que passa. 3. Vamos ver. 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 9 1, 10. 1.080. Diminui aqui, né? 0. 2. Aqui você diminui aqui, vai dar quanto? Vai dar 3. Lembra que estava negativo, então a resposta deu menos 320. Cuidado, né? Questão maldosa, colocou aqui pra gente marcar. O ângulo positivo, ele não quer o ângulo negativo. O ângulo negativo era menos 320 graus, tá? E o ângulo positivo? Se isso daqui corresponde a menos 320 graus, o ângulo positivo é menos 320. Toda vez que você tem um ângulo aqui negativo, e ele já é menor que 360, para você transformá-lo em positivo, é só somar com 360. Então, sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, a resposta é 40 graus. Cuidado com essa questão, ó, perigosa, senão você vinha aqui e marcava a letra B. E a resposta correta é a letra D, porque ele quer o valor positivo. Olha a pergunta. Cuidado com essa questão. Beleza, gente? Bem tranquilo? Vou centralizar aqui mais um pouco, né? Para essa última questão aqui, questão 4, tá? Vamos lá, acho que aqui tá bom. Admita que a pressão arterial de uma pessoa, de acordo com o tempo, né, em segundos, é dado por essa função aqui, né? Considere esses dados e analise a veracidade das seguintes afirmações e dê a soma dos itens corretos, tá? O Federal do Pernambuco gosta de trabalhar desse jeito. Então, vamos pensar comigo aqui, né, gente? Ele disse que o valor máximo da pressão arterial é isso. Será que é isso mesmo? Qual o valor máximo do cosseno? O valor máximo do cosseno e do seno é 1. Então, beleza. Vamos ver lá. PT aqui, ó, é igual
96 mais 18. O valor máximo aqui, ó. Como ele está falando, o valor máximo é 1. Se fosse valor mínimo, era menos 1. Então, o valor máximo aqui, ó, 1. Eu já mostrei isso para vocês lá no ciclo, não foi? Então, 18 vezes 1 dá 18. 18 com mais quanto, gente? 18 com mais 96. Que dá 114. Ah, então deu verdadeiro. Pronto, essa daqui tá certinha. Verdadeiro, tá? Vamos para a próxima. O valor mínimo. O valor mínimo é menos 1, né? Então aqui é só fazer a continha aqui, ó. Esse aqui foi o 0,1. Que deu certo. Vamos para o 0,2. O 0,2 ao invés de somar é diminuir, então. Nem vou escrever muita coisa aqui. É só 96 menos 18. Então, o máximo é mais 1 e o mínimo é menos 1. 18 vezes menos 1 dá menos 18. Quanto é que vai dar isso, né, gente? Vamos ver aqui. Você diminui, dá 6, 8, 76, tá? Deu 76, vou até puxar um pouquinho para cá. Fiz a subtração aqui, 76. E aqui tá errado, é 78, então essa aqui tá falsa, né? Então 2 tá falso, beleza? O que que ele diz agora aqui, ó? A pressão arterial no tempo de 1. A pressão arterial no tempo de 1 vale 114. Vamos ver se vai dar isso. O 4 aqui agora. O 4. Então vai ficar P no tempo agora é 1, tá, gente? Tempo de 1. Vou puxar um pouquinho para cá para ficar boa a visão aí, tá? Igual 96 mais 18 vezes cosseno de 2π vezes o tempo aqui é 1, tá? No lugar desse t eu tô colocando 1. Lembra que 1π é 180, 2π é 360 graus. Então, 96 mais 18 vezes cosseno de 360 graus, que é 2π. O cosseno de 360 graus, ele vale mais 1. Se fosse 180, era menos 1. Se fosse 90, é 0. E 270 é 0. Mas como é 360 graus, ele vale mais 1, que é o valor máximo que eu mostrei para vocês. Essa continha 96 mais 18 a gente já fez. E ela deu 114. E aqui ele está dizendo que é 114. Então isso é verdadeiro também. Certo? Beleza? Vamos para a última aqui, ó. Quando t é 1/3, que ele está dizendo que o tempo é 1/3, né? Eu vou colocar aqui para vocês enxergarem melhor. Quando t é 1/3 de segundo, temos que P de 1/3 vale 105. Não sei, vou fazer aqui embaixo mesmo. Acho que aqui dá pra gente fazer, ó. Então vamos lá. No lugar de T eu vou colocar 1/3. Então belezinha. P, então no lugar desse T é 1/3, tá, gente? Então, ó, 1/3 que é igual 96 mais 18 vezes cosseno de 2π, no lugar de ter 1/3. 1/3. P de 1/3 igual 96 mais 18 vezes. Lembra que 2π é 360. 360 vezes 1 dá 360. Dividido por 3 dá 120. Então, cosseno de 120. Então, P de 1/3 é igual a 96 mais 18 vezes cosseno de 120. Lembra que diminui de 180, dá 60.
E o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Só que 120 está do lado negativo, né? Então, menos 1 sobre 2. Então, 18 vezes 1 dá 18. Dividido por 2 dá 9. Então, P de 1/3 é 96 menos 9. 96 menos 9 dá 87. Tudo bem, gente? 87. Cuidado, porque se você esquecesse aqui, ó, nesse sinal aqui do cosseno de 120 e colocasse positivo, ia ficar 96 mais 9, ia dar 105. E a questão foi maldosa, né? Para quem errasse no sinal, ia errar a questão. Então aqui foi falso. Pede para a gente dar a soma dos itens corretos. Vamos fazer a soma? O correto foi o 01 e o 04, né? 1 com 4. Então a soma deu 5, tá? Era isso. E já acertava a questão da Universidade Federal do Pernambuco. Tá, gente? Então essa daí eu trabalhei com bastante calma para vocês, bem explicadinho aí, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Tá aí a questão toda resolvida. E é isso. Vamos para a próxima questão aqui. Vamos trabalhar as próximas questões. Tem mais 3 questões aqui para a gente trabalhar aqui. A outra um pouco extensa, mas é necessário essas questões. Tudo bem? Então vamos lá. É uma questão aqui, a questão 5 da Mackenzie. O segmento OA, essa questão aqui eu não apareceu o gráfico dela, tá? Depois eu coloco o gráfico dela e a gente responde essa daqui, tá? Tinha um segmento aqui e realmente não apareceu na hora que eu digitei. Mas essa última aqui veio a figurinha, essa penúltima, né? Porque tem a 7 aqui embaixo. Centralizar aqui, beleza. Vamos ver. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dentre os desenhos a seguir, aquele que representa o ângulo que tem a medida mais próxima de 1 radiano. Tá, deu isso daqui, né? O pessoal fala assim, que trem complicado é isso, né? Mas vamos pensar comigo, ó. Lembra que um π radiano corresponde a 180 graus, tá? Lembra disso? 180 graus. E um radiano corresponde a x, porque eu não sei. Qual é o valor de π? Aproximadamente 3,14. Mas se eu quero mais próximo possível, ó, eu vou anotar aqui somente 3. É claro que no vestibular você precisa ganhar tempo, tá? Então somente 3 aqui, ó. 3 vezes x vai dar 3x. 1 vezes 180 é 180. Logo, x é 180 dividido por 3. O valor de x é igual a 60 graus. Tudo bem? Beleza? 60 graus. Qual é o ângulo dessas figurinhas que vocês acham que tem 60 graus? Claro que esse não tem 60. Esse aqui é mais de 90, né? Esse aqui é bem mais de 90. Esse aqui é muito mais ainda. Isso aqui deve ser um pouquinho mais de 90 graus, né? Um pouquinho mais de 90. Então 60 tá nesse daqui, ó. Letra B. Beleza. Acertamos a questão. E a 7ª questão, ele está dizendo que alfa é 120 graus, né? Já está escrito aqui na pergunta, ó. Alfa é igual a 120, vocês estão vendo aqui, vou até circular isso, né? Tá aqui o alfa 120 graus. E ele quer o valor de AM ao quadrado. Valor de AM ao quadrado. Quanto vale isso, né, gente? Então vamos pensar comigo. AM
Tá aqui, ó, essa linha fora da circunferência, aqui, ó, pegando aqui em cima, que é a linha tangente. Então, essa linha tangente, questãozinha de tangente, ó, tangente de 120 graus. Quanto vale o tangente 120? Diminui de 180, professor, é isso. Diminui de 180 dá 60. E o tangente de 60 vale raiz de 3. Só que 120 está no quadrante aqui negativo. O segundo quadrante é negativo, né? Então, menos raiz de 3. E ele quer esse valor elevado ao quadrado. Então, AM elevado ao quadrado é só pegar esse valor, menos raiz de 3, e eleva ao quadrado, gente. Então, AM ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado da raiz de 9. Se o expoente é par, que é positivo, né? Raiz de 9 positivo. Raiz de 9 dá quanto? Dá 3. Então, raiz de 9 dá 3, letra D. Certeza que acertamos. É isso. E a questão 5 aqui ficou faltando a figurinha, mas eu vou colocar aqui a figurinha e passo aí no link para vocês e depois eu respondo para vocês. Beleza? Gente, é isso mesmo. Vamos estudar, vamos dedicar, vamos esforçar. E o futuro é de quem estuda, certeza. Estudar realmente não é fácil, ainda mais nessa época agora. E tá muito complicado, mas eu estou esforçando, fazendo o máximo que eu posso para ajudar vocês a vencerem na vida. E para vencer de forma correta é através dos estudos. Fiquem todos vocês com Deus e protejam-se.